Olha, a tecnologia está fazendo muito mais do que só dar para a gente novas ferramentas, sabe? Ela está, na verdade, reescrevendo as regras do jogo, as regras de quem tem acesso ao conhecimento. E com isso, ela está virando de cabeça para baixo a estrutura das nossas organizações, das nossas profissões. Vamos entender melhor como isso funciona? Então, vamos pensar. O que acontece quando aquele conhecimento super especializado, sabe? Aquele que um expert levou décadas para construir, de repente pode ser acessado por qualquer pessoa, a qualquer hora. Essa pergunta, ela está bem no centro de uma das maiores transformações que a gente está vivendo hoje. E as respostas para ela, bom, elas estão redesenhando indústrias inteiras. E para a gente entender de verdade o poder dessa mudança toda, vamos olhar para um campo que, olha, parece ser o mais resistente a isso tudo: a medicina. É um setor que historicamente sempre foi super blindado, né? Anos e anos de treinamento, um conhecimento muito especializado. Por muito tempo foi assim. O conhecimento médico era como se fosse uma fortaleza, sabe? O médico não era só um profissional. Ele era o guardião de um saber que parecia quase impossível da gente, que é leigo, alcançar. A saúde de todo mundo, no fim das contas, dependia totalmente dessa figura, dessa autoridade. Só que essa fortaleza está começando a ruir. E está ruindo numa velocidade que é impressionante. Existe uma transformação, meio silenciosa até, que está abalando os fundamentos da medicina que a gente sempre conheceu. E é exatamente por isso que a medicina é um exemplo tão, mas tão poderoso. Como a própria fonte desta análise diz, a escolha foi pela medicina justamente porque ele parece ser um dos mais resistentes à mudança. A lógica por trás disso é bem clara. Se essa revolução do conhecimento está acontecendo aqui, na medicina, então ela pode acontecer em qualquer lugar. Ok, então qual é o nome disso tudo? Qual é o motor por trás dessa mudança? É um conceito que a gente chama de democratização da expertise. Pensa assim, é como ter um especialista digital no bolso. A democratização da expertise é basicamente isso. É a capacidade que uma pessoa comum, qualquer um, ganha de usar ferramentas de inteligência artificial para acessar e até aplicar conhecimentos que antes, pertenciam só a um grupinho bem restrito de experts. Agora, quando a gente aplica isso na medicina, nossa, o potencial é simplesmente enorme. Não é só uma melhoriazinha, é uma revolução de verdade. De repente, coisas como diagnósticos preliminares, análise de dados de saúde, informações sobre tratamentos, tudo isso sai da sala do médico e vai direto para a mão do paciente. Isso redefine o conceito de saúde numa escala global. E olha, esse impacto não é uma coisa abstrata, teórica. Não, ele aparece de forma bem concreta em 4 frentes principais dentro do mundo da medicina. E o mais interessante é ver como essas 4 áreas estão todas conectadas. Pensa comigo, quando o paciente fica mais informado, mais ativo, o papel do médico tem que mudar, né? Ele deixa de ser o único guardião do saber e passa a ser mais um guia. Aí, por causa disso, a formação dos novos médicos também precisa ser totalmente repensada. E, claro, os hospitais, as clínicas, todo o sistema precisa se adaptar para integrar essa nova realidade. É um verdadeiro efeito dominó. Mas, e aqui tem um ponto fundamental, é crucial a gente entender que a medicina é só o começo da história. É um caso bem dramático, claro, mas o que a gente está vendo ali é só um ensaio para uma peça muito, mas muito maior. Exatamente. Esse mesmo padrão que está surgindo na saúde, ele está se repetindo em outras áreas. No direito, na engenharia, no mercado financeiro, na educação, basicamente em qualquer campo que depende de um conhecimento especializado. A revolução é gigantesca e, no fim do dia, afeta todo mundo. Bom, e tudo isso que a gente conversou nos leva a uma questão final. Uma reflexão que vai muito além da medicina e que bate na porta do nosso dia a dia profissional. A grande questão, no fundo, é essa. Como é que essa democratização do conhecimento vai transformar os papéis profissionais, as decisões que a gente toma dentro das empresas? A verdade é que a mudança não está vindo, ela já chegou. A pergunta agora é: como nós vamos nos adaptar a ela?